Boa tarde a todos. Mais uma vez aqui a gente está reunido aqui para ler a obra do Aristóteles, né? A gente já está no livro 4. Faz umas 3 semanas já que a gente não se reúne aqui porque estava conflitando com alguma coisa que a gente estava fazendo, mas a gente parou nessa virtude, essa excelência moral aqui, né, do Aristóteles, na magnanimidade. Então a gente vai ler e vai discutir, né, trocar uma ideia sobre essa virtude aí. Só relembrando que uma virtude para Aristóteles é o meio termo, né, entre o vício e o excesso. Então, aqui não vai ser diferente. Então, vai continuar o mesmo raciocínio do Aristóteles, né? Deixa eu só ajeitar aqui o texto, a gente começar a ler aqui. Vamos lá. Eu começo a ler e a gente vai revezando, né? Tá bem, tá bem. Sim, sem problema. São mais adequados a uma pessoa magnânima um andar lento, uma voz grave e uma dicção cuidada, pois não se deve esperar que as pessoas que se preocupam com poucas coisas sejam apressadas, nem que, nem que as que não consideram coisa alguma realmente grande sejam agitadas. Uma voz estridente e um andar precipitado denotam pressa e agitação. Então, tinha muita coisa, né? Deixa eu continuar aqui. As pessoas magnânimas são assim. As que pecam por falta em comparação com elas são pusilânimes, e as que pecam por excesso são pretensiosas. Estas também não são consideradas mais, elas não fazem mal, mas apenas estão erradas. Com efeito, as pessoas pusilânimes, sendo dignas de boas coisas, privam-se a si mesmas daquilo que merecem. Parece haver algo errado em relação a elas, porque elas não se julgam dignas de boas coisas, e também parece que elas não se conhecem a si mesmas. Se assim não fosse, elas desejariam as coisas que merecem, pois estas são boas. Mas tais pessoas não parecem insensatas, e sim retraídas sem motivos para sê-lo. Esta ponderação, todavia, na realidade parece torná-la piores, pois cada espécie de pessoa aspira ao equivalente aos seus méritos, e as pessoas pusilânimes se retraem até diante de ações e propósitos nobilitantes, por se julgarem indignas deles, privando-se até de bens materiais. As pessoas pretensiosas, ao contrário, são insensatas e ignorantes até em relação a si mesmas, a ponto de ostentarem os seus defeitos. Elas assumem responsabilidades honrosas das quais não são dignas, e logo suas deficiências são descobertas. Elas são exibicionistas em seu modo de vestir e em suas maneiras e outras atitudes do mesmo gênero. Elas querem que todos vejam a sua prosperidade e falam dela como se merecessem homenagens. Por isto. Mas a pusilanimidade é mais contrária à magnanimidade do que a pretensão, pois ela é mais frequente e pior. Como é que é? Pusilanimidade. Pusilânime. Pusilame, né? É uma Pusillanimidade. pessoa que pusilâmines ou pusilamidade, né? É uma pessoa que ela não consegue reconhecer seu próprio valor, por assim dizer, sua própria estima, né? Ela não faz um movimento reflexivo, por assim. Quem tem medo de agir, falta firmeza de caráter, foge de decisões difíceis. Insegurando. É um inseguro, uma pessoa insegura. Uma pessoa insegura e cheia de si própria, mas como sendo incapaz, não é? Mas há muitas pessoas pusilânimes, nunca mais acaba. Mas é incrível, né? Porque uma pessoa pusilânime, pelo que ele está dizendo, ela consegue fazer as coisas, ela é capaz, né? Mas isso soa até como a galera que tem baixa autoestima hoje, né? Mas é isso mesmo. Ou aquela galera que diz que não quer. Ou não... Oi?
Ou a galera como é que se diz? Que faz a falsa modéstia, né? É modéstia. Não, mas não sou. Não, Isso, eu escrevo bons livros, mas não sou tão bom assim, né? isso, é isso mesmo. É isso. Eu faço tal coisa, né? Todo mundo gosta, mas não é tudo isso, É isso mesmo. né? Não é nada invulgar, não é? Mas aí é que tá, né? Pro Aristóteles, isso também vai constituir uma espécie de vício, porque É, não é equilibrado, né? Não tá ali no meio termo, né? Então, isso daí é algo que, querendo ou não, impede o ser humano de alcançar a virtude, né? Por assim dizer, de atualizar o máximo das suas potencialidades, né? Para usar um termo aristotélico. é. É, tudo aquilo que foge do equilíbrio, né, já é ou ou excessivo ou é deficiente, né? Um pusilânime, no fundo, o que é? Falando de uma forma vulgar, é um medroso, um cobarde. É isso, como pusilânime. É Mas o medroso. pusilânime ele não faz, porque o covarde ele não Não é, faz. O covarde ele é não, impedido pelo medo. tá, exato, não enfrenta o perigo. Não Mas enfrenta o perigo. o pusilânime é diferente, ele enfrenta, ele faz a coisa acontecer. Tá, não tem a coragem para isso. Não, mas ele não se reconhece. É como ele diz ali Ah, no Sagrado Livro, claro, entendeu? claro, É como se claro ele que dissesse, não. olha, eu fiz isso tudo aqui, mas eu não mereço o que há de melhor. Eu fiz isso tudo É, acontecer, mas o que há de melhor não é para mim. Entendeu? Volta ali, Radson, por favor. Eu acho que tá em cima. sim. Não, tá embaixo, tá Tá. embaixo. Aqui, ó. Com efeito, as pessoas pusilânimes, sendo dignas de boas coisas, privam-se a si mesmo daquilo que merecem. Parece haver algo errado em relação a elas, porque elas não se julgam dignas de boas coisas. E também parece que elas não se conhecem a si mesmas. Se. Baixa um pouquinho. Tá. Se Se assim. assim não fosse, Se assim não fosse, elas desejariam as coisas que merecem, pois estas são boas. Mas tais pessoas não parecem insensatas, e sim retraídas, sem motivos para sê-lo. Estas Inseguras. poderão, ou melhor, esta ponderação, todavia, na realidade, parece torná-las piores, pois cada espécie de pessoa aspira ao equivalente aos seus méritos, e as pessoas pusilâmes se retraem até diante de ações e propósitos nobilitantes, por se julgarem indignas deles, privando-se até de bens materiais. As pessoas pretensiosas, ao contrário, são insensatas e ignorantes, até em relação a si mesmas, a ponto de ostentarem os seus defeitos. Elas assumem responsabilidades honrosas das quais não são dignas, e logo são deficiências, e logo suas deficiências são descobertas. Elas são exibicionistas em seu modo de vestir e em suas maneiras e outras atitudes do mesmo gênero. Elas querem que todos vejam a sua prosperidade e falam dela como se merecesse homenagem. Bem, são dois É, extremos. Enquanto uma não se julga digno de ocupar determinados locais, mesmo possuindo, por assim dizer, os talentos, as características, né, os dons necessários para ter aquilo, né? Ela meio que vai se isentando ali, não, a outra é o cara que, meu Deus, é incompetente, mas quer ocupar aquele cargo ali, entendeu? Lá em É. Pernambuco, eu acho que em todo o Brasil se fala, né? Jabuti não sobe árvore, né? Toda vez quando a gente encontra alguém que está num cargo que você não sabe como chegou a ler, você pergunta quem foi que colocou o jabuti em cima da árvore. Eita. Entendeu? Não é quem colocou esse jabuti aí em cima da árvore, pelo amor de Deus. Entendeu? Porque jabuti sobe árvore. Você já viu Sim, sim. jabuti subir árvore? Não sobe. Não, eu não.
E a, É, eu tive que faz explicar isso sentido. uma vez para uma colega minha, professora. Ela, Larissa, eu não estou entendendo o que você quer dizer. Eu digo, minha filha, por que um jabuti não sobe árvore? Ela, porque ele não tem, né, as características necessárias biológicas. Então, entendeu? Aí você pergunta, olha, por que fulano tá ali? Por que aquele jabuti subiu na árvore? Né? Alguém colocou. Se o jabuti está em cima da árvore, alguém colocou aquele jabuti ali. Sim. Esse pusilânime aí que ele está descrevendo me parece muito com aquilo que a gente costuma chamar de pessoa humilde, né? Aquela que está, né? É porque tem algum significado de humildade, né? A gente tem que ver o que de fato é humildade. Mas aquela pessoa que está sempre, eu acho que isso é mais uma nem questão uma pessoa mansa, né? Aquela pessoa que é mansa, ou que acha que, como ele está dizendo aí, que nunca, que não merece tais coisas, né? Que, né, que aquilo que ela já tem já é suficiente para ela, né? Nunca almeja grandes coisas. Acho que esse que ele está chamando de pusilânime aí, né? Essa pessoa, né? Ela é apenas, ela não é uma pessoa insensata, né? Ela não age sem razão. Ela é apenas Não. retraída, aquela pessoa retraída, né? Pessoa que não É, gosta de ficar aparecendo, né? Que aí ele fala o outro, né? Que é a pessoa pretensiosa. A pusilânime, ela não é pretensiosa, mas aí ele diz, né? Mas tem aqueles que são contrários do pusilânime, as pessoas é, pretensiosas, né? E essas sim, elas são insensatas, ignorantes, até em relação a si mesmas, né? Eu falei ainda agora da humildade, né? Porque geralmente essas características eu via muito como uma questão da humildade, né? Mas não, essa pessoa é assim porque ela é humilde, mas hoje em dia eu não vejo mais uma pessoa assim, a pessoa retraída pode ser uma pessoa simples, mas não de fato humilde, né? Vocês concordam? retraído, retraído. Só retraído, né? A palavra, esta história do latim é uma coisa que faz muita falta. Pusilos, em latim, significa muito pequeno. Muito pequeno. Pusilânimo é alguém com um ânimo muito pequeno. É o Ah, que significa a palavra em latim. Por exemplo, eu dou-vos um exemplo que é diário, sobretudo para quem está na escola ou para quem está na universidade, o que é que seja. Nós muitas vezes temos muitos colegas, muitos professores, muitos alunos que até veem bem as coisas à primeira, mas assim que se lhes lança uma crítica, eles imediatamente dizem já, tem razão, tem, eu realmente não pensei nisso, sim senhor, eu sei que tem razão, mas não está bem, fica logo posto em causa, fica logo posto em causa. É uma pessoa insegura que tem um ânimo muito pequeno, quer dizer, não, o seu entusiasmo não a leva à luta, é nesse sentido que se retrai. Há muitas pessoas assim, e o inverso então ainda é mais vulgar. O inverso é o mais vulgar. É dizer, ai, não é que sai, bicha, dá o contrário. Dá o contrário disso, há o antónimo, não é? Que é o presunçoso, não é? Presunçoso, a pessoa que é uma coisa desse género. É o isso. que eu acho interessante aqui é o Aristóteles ele colocar o seguinte, né? Pois cada espécie de pessoa aspira ao equivalente a seus méritos. Então você tem que ter consciência de si e quais são seus méritos para aspirar aqueles méritos ali, né? É equivalente, né? Aspirar aquilo que é equivalente a você, Pois, entendeu? Então você não pode nem aspirar menos, né, do que você é e também não pode aspirar mais. Você o está que sempre passa ali naquele, né, buscando a medida certa da coisa, né? é uma Sim, forma aristotélica de pensar o conhece-te a ti mesmo, não é? É uma forma muito própria.
de encontrar quem tu és. O médio de ti não é o que está no meio, é o equilibrado. O equilibrado, aquele que tem a exatidão, a tal palavrinha grega, acribeia, aquele que tem aquele ponto exato em que deve estar, em que deve ser o equilíbrio. Enfim. Não, é isso. É isso. Aí quando você para raciocinar, né, é que a virtude para ele, de fato, não se dá nem no extremo nem no outro. Não. Nunca vai se dar. Não. Né? E isso se reflete em todos os aspectos da vida da pessoa. É incrível como isso vai né? A gente né, tava no livro 3, e eu me lembro que a gente estava falando da questão da ponderação, do discernimento, né? Tem outro termo, que isso tudo são condições necessárias para que o sujeito, eu não vou dizer sujeito, para que a pessoa, né, venha ter a possibilidade de ser virtuosa. Porque se ela não souber discernir, se ela não souber ponderar, se ela não souber, né, se ela não utilizar essas capacidades para se conhecer e para conhecer todas as circunstâncias que estão ali ao redor, ela não vai conseguir ter uma ação virtuosa nunca. A questão que tu apresentas é um problema que para Aristóteles tem uma força muito grande, porque Aristóteles vê grande parte da questão como uma questão que para ti, para mim, para todos nós, quer grega, quer atual, é uma questão política, é uma questão de vida em conjunto. Vida em conjunto. O problema que tu acabas de enunciar é um problema diário, grave, constante, que nós assistimos na televisão constantemente. Tu falaste em discernir, que é uma palavra muito bonita e tal, mas que é necessário, que é intelectual, que é uma questão de consciência, isso tudo. Como nós dizemos aqui. Mas há uma mais difícil, que é o decidir. O decidir. O escolher, o decidir em consciência. O arriscar com consciência. Ou então, o estar certo. Que isso é sempre uma coisa super não sei o quê. Ideal, não é? Mas é isso. É uma questão de decisão pública, de decisão política, de decisão social, sem estar a entrar em, em problemas mais complexos. Mas em Aristóteles a questão tem muito a ver com isto. Porque um cobarde não vai a lado nenhum. Um arrogante, um falso corajoso também não vai a parte nenhuma, não é? É muito difícil para nós, como seres humanos, este equilíbrio, como tu dizes, não é? Isso supõe realmente uma mente completamente equilibrada. Agora, não me perguntes. Não, exato. Tem que ter uma mente, um temperamento completamente equilibrado. Temperamento, mente com tudo aquilo que ela é. Inclusive é a mentira, tudo. Tudo lá metido. Né? Agora uma coisa que me veio à mente, né? Isso daí são virtudes intelectuais, não é isso? São. Não são virtudes do caráter, por assim dizer. Não. Né? Porque tem as virtudes éticas e as de anoéticas. Essas daí seriam virtudes de anoéticas, não é? Não, não Elas são são de intelectuais, anoéticas, não. sim. Não são intelectuais, não, Jorge. Quais são esses tipos de virtude, Radisson? São virtudes éticas mesmo. Virtudes éticas? São virtudes éticas, sim. São. As dianoéticas são as práticas, as comportamentais. Eu posso até Estas são éticas, estas são mesmo éticas. São, claro que são. Claro que são. Eu estava... Eu não estou encontrando a obra física aqui, porque dessa que a gente está vendo, e se encontrasse eu ia comprovar aqui. Eu tenho, por acaso tenho. Está por aqui, que está uma bagunça. Mas eu estava pensando que... Onde é que está Onde é que está a cota? Não tem.
A gente está aqui no... Não, não, mas isso a gente só vai comprovar quando a gente, no início ali acho que do A livro 3, magnanimidade do livro é 3, mas no final do livro 1123. 3 fala sobre isso, que é logo quando ele começa a falar da moderação, aí ele vai dizer que a moderação é uma excelência moral, não da parte racional, mas sim da parte irracional da alma. Ele vai falar sobre isso, entende? Então, agora tá por aí, eu não sei aonde, mas... Eu Eu estou. estava lembrando aqui a questão da pessoa retraída, né? Uma pessoa retraída, como é que ela é, né? Uma pessoa calma, pessoa que fica na dela, como o Jorge disse, o significado da palavra pusilânime, uma pessoa de pouco ânimo, né? Ou seja, eu acho que historicamente foi evoluindo uma pessoa de pouco ânimo para, né? Pessoa, mas se bem que eu não acho que ela seja exatamente covarde, ela só é de pouco ânimo, é uma pessoa retraída, né? Só que aí ele diz assim, que justamente por ela ser retraída, ela passa uma ideia de ser ponderada, né? Eu já ouvi várias pessoas falando assim, ó, não, essa pessoa é tão quieta, parece ser tão equilibrada, por ser retraída, com certeza não faz muita coisa errada na vida, né? Então ela passa essa ideia de ser ponderada, como ele diz aí, esta ponderação, embora passe essa ideia de ser ponderada, ainda assim, na realidade, essa ponderação dessa pessoa retraída, na realidade, parece torná-las piores, né? Porque justamente, né, pois cada espécie de pessoa aspira ao equivalente aos seus méritos. Então, justamente por ela ser retraída, de pouco ânimo, né, aparentemente ponderada, mas ainda assim ela não busca aquilo que ela merece, né? Ela não busca o seu próprio mérito, mas sempre acha que ela não é digna daquilo que recebeu. Então, o Aristóteles ele está vendo isso como algo, né, como não sendo algo bom, né? Não, não, não. Não Que é é uma virtude, pessoa né? acaba por não tirar de si aquilo que pode. Intimida-se. Intimida-se. É uma pessoa tímida. Né? Só me lembrei daquele exemplo, porque é um exemplo muito comum. É uma pessoa que tem uma boa ideia, mas se intimida quando algo lhe é apresentado que está contra ela. E não está a ver, não está a ser capaz de defender aquilo que está a ver bem. Nós dizemos aqui, e aí deve haver a mesma coisa, é como o cão que mete o rabo entre as pernas. Pronto. Não sei se conhecem a expressão, mas é isso, é meter o Sim. rabo entre as pernas. Pá! Era muito corajoso, e o rabo do cão, pum! Ficou logo ali escondido, porque é isso. É uma pessoa assim. Não é tão invulgar quanto isso. Eh, Até eu, às vezes, o até já é demais. Mas eu muitas vezes caio nisso. Caio nisso. Ou por insegurança, ou porque, sei lá, até talvez por auto, por imagem de mim próprio em muitas coisas. Então, olha, mas vamos estar quieto. Em vez de dizer, agora é que é, como no Brasil, em vez de dizer besteira ou de dizer bobagem, melhor é estar calado. Pronto. Pronto. É mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. E a pessoa. É. Ai, ai. Bora, Bora sim. bora, Sim. bora continuar a leitura. Quem vai ler agora? Quem vai ler? Pode ser, pode ser. A magnanimidade, então, relaciona-se com as honrarias, e em grande escala com o que já dissemos. Parece haver também, no âmbito da honra, como já dissemos em nossas primeiras observações a este respeito, uma espécie de excelência moral que se relacionaria com a magnanimidade da mesma forma que a liberdade se relaciona com a magnificência. Efetivamente, nenhuma delas tem coisa alguma a ver com a grandeza, mas
nos predispõe adequadamente a nos predispõe adequadamente a propósito dos objetivos moderados e pequenos, assim como em relação a ganhar e a gastar riquezas a meio termo. Excesso e falta também podemos desejar mais honrarias do que é razoável, ou menos, ou das fontes certas e de maneira certa. Censuramos igualmente as pessoas ambiciosas por aspirarem às honrarias mais do que é razoável e de fontes erradas. Oi? Eu, Cadê? Parou aonde? é razoável e de fontes erradas. Fontes Estou a erradas. ler, E estou as a ler pessoas, pelo outro. Sim. e as pessoas ambiciosas por não quererem ser honradas, sequer por razões nobilitantes. Às vezes, porém, louvamos as pessoas ambiciosas por serem enérgicas e por amarem o que é nobilitante, e as desambiciosas por serem comedidas e dotadas de autodomínio. Como dissemos em nossa primeira exposição do assunto, é óbvio que, da mesma forma que a expressão apaixonado por tal ou qual objeto tem mais do que um sentido. Não aplicamos o termo ambição ou a expressão paixão pelas honrarias. Sempre a mesma coisa. Espera aí. Pode subir mais um pouco? Pode subir. Sobe mais um pouco aí. Pronto. Sempre a mesma coisa. Mas quando louvamos tal disposição da alma, pensamos mais nas pessoas apaixonadas pelas honrarias que na maior parte das outras. E quando a censuramos, pensamos nas pessoas mais apaixonadas por elas do que é razoável. Não havendo nome para o meio termo, os extremos parecem disputar o seu lugar, como se ele estivesse vago por inexistência. Mas onde há excesso e falta, há também meio termo. Ora, as pessoas tanto desejam as honrarias mais do que devem, quanto menos do que devem. Logo, é possível desejá-las como se deve, de qualquer modo, esta é a disposição da alma que louvamos. Você, um meio termo no tocante à honra. Relativamente, a ambição parece que o meio termo é a desambição. E relativamente à desambição, parece que ele é a ambição. Relativamente a ambos em separado, parece que, em certo sentido, ele é o que é em ambos são em conjunto. Parece que isto se aplica também a outras formas de excelência moral. Mas, no caso presente, os extremos são aparentemente contraditórios, porque o meio termo não tem um nome específico. É, né? Qual é o meio termo, então? Entre o ambicioso e o. Como é que é o nome como é que é o contrário? Eu esqueci. Desambição, né? Desambição. Não, tem um ambicioso. Pusilânime. Hã? Sabe, o ambicioso, mau. Eu como estou com a outra tradução, acabei por E o posse. pusilânime. Pusilânime não é. Não é isto. Aqui ele Porcelâneo tá, ou porcelânico? não, o termo correto é Isso é outra coisa. pusilânime, né? Pusilânime, só que era Porcelânime. pusilânime, isso. Só que aqui ele está falando, nessa parte aqui, está falando relativamente à ambição, parece que o meio termo é a desambição. E Pois é relativamente estranho. à É estranho. desambição, é estranho. Relativamente à Sabe, desambição, parece que ele é a ambição, né? Relativamente a ambos em separado, ou seja, a ambição e a desambição, parece que, em certo sentido, ele é o que ambos são em conjunto. Ou seja,
eles são em conjunto, né? Então, quando você analisa a ambição e a desambição, parece que são apenas, se refere só a coisas contrárias, né? Parece que isto se aplica também a outras formas de excelência moral, mas no caso presente, os extremos são aparentemente contraditórios, porque o meio termo não tem um nome específico. Como não tem um nome específico, então ele usa ambição e desambição. Bom, foi isso que eu entendi, né? Sabes o que é? É a tradução. O Carrilho faz algo que não está mal, porque o texto grego, sabem, este capítulo é sobre a time. Time em grego é honra. Sim. É sobre a honra. Ele é que traduziu aqui por ambição, mas não é. Isto é sobre a honra. A time. Quando existe desonra, existe atimia, atime, e ele traduz por falta de ambição. Mas é estranho esta maneira como ele traduz, porque a palavra grega time é realmente honra. Há pessoas que se arrogam ter uma ser se sentem com o direito a serem muito honradas, outras não tanto, e cai. É estranho o que está aí traduzido. Pessoas ambiciosas e não ambiciosas. Ele depois, o João Caldo, ele traduz isto de outra maneira. No fim, aquilo que tu leste, uma tal disposição, comparada com a falta de ambição, quando comparada com a ambição, é uma falta de ambição, perdão, mas quando comparada com a falta de ambição, parece ser uma ambiguidade, foi o que tu disseste. Ou então, que é pior do que isso, e é isso que eu estou a pensar, e é isso que me lembro do texto, há pessoas que são ambiciosas pela honra, são tão ambiciosas que acabam por se contradizer. São tão ambiciosas que acabam por cair no seu oposto. Como não conseguem, acabam por se deitar abaixo. É um comportamento muito. Mas isso aí não está. Como é que isto ficou aqui que não. Nem eu me consegui entender com essa tradução. Bem, Vê lá o que é que vem aqui, o que é que vem aí. O que é que tu vês aí, Erison? Eu não estou. é porque assim, eu não sei se é um problema de tradução, entendeu? É, Porque a dificuldade que está dada aqui é que parece que esse meio termo, como o próprio Aristóteles coloca, não tem um nome. E como não. é próprio da filosofia aristotélica, eu preciso dar nome às coisas para poder, né, identificar, delimitar, conceituar o que elas são, né? Então, assim, sem um nome não tem delimitação, não tem conceito, né? E aí não dá para se tratar algo que não está conceituado, não dá para teorizar sobre isso, né? Então, o Aristóteles, quando ele está falando aqui, talvez ele está constatando, olha, qual é o nome né, entre o que está entre o ambicioso e o, né, pusilânime, né? Está certo. Está certo. Pusilânime, né? O que é que está entre esses dois? Então, esse é a questão. Porque, por exemplo, eu sei que entre a temeridade e o medo, né, existe a coragem. É o meio termo, Sim. né? Eu sei que entre o excesso e a falta existe a moderação. Eu tenho ali. Mas qual é o nome entre esses dois? Entre ambicioso e pusilânime, né? Eu tenho a tradução do Caeiro aqui, que é uma outra tradução, né? Ela diz assim, desde o início, né? É isso que a gente leu aí.
Parece também, a respeito da honra, haver uma certa excelência, tal como já foi dito primeiramente. Uma tal excelência parece estar para a magnanimidade, como a generosidade está para a magnificência, porque uma tal disposição, tal como a generosidade, também pode ser entendida por liberalidade, né? Mantém-nos afastado da grandeza, mas provoca em nós a disposição correta relativamente a honras moderadas e de pequena monta. Assim como a respeito do dinheiro a um meio, um excesso e um defeito no dar e receber, assim também a respeito da honra a um modo devido de termos anseios por ela e de a recebermos de onde deve provir, bem como um excesso e um defeito. Ou seja, nós repreendemos, por um lado, o ambicioso, porque se precipita para a honra como não deve, mais do que deve, e para aquela que provém do local errado. Mas também repreendemos quem não tem ambições nenhuma de honra, porque se decidiu por não vir a ser honrado nem sequer por ações nobres. Umas vezes, louvamos o que ambiciona honra por ser viril e por ter uma obsessão pela glória. Outras, o que tem falta de ambição de honra por ser moderado e temperado, tal como também dissemos primeiramente. É evidente que, tendo a expressão, abre aspas, ter um amor especial por isto e por aquilo, fecha aspas, muitos significados, não aplicamos sempre o termo ambicioso em vista do mesmo, mas umas vezes honramo-lo por um amor maior pela honra do que a maioria. Outras vezes, repreendemo-lo porque é excessivamente ambicioso. Sendo anônima esta posição intermédia, os extremos disputam-na como se tratasse de uma herança não reclamada. Há também nestes domínios um excesso, um defeito e um meio. Os primeiros têm aspirações à honra, respectivamente, mais e menos do que devem. O outro, então, como é devido. O meio aqui em causa e que é louvado pela sua disposição relativamente à honra é anônimo. Uma tal disposição parece, quando comparada com a ambição, ser falta de ambição. Mas, quando comparada com a falta de ambição, parece ser uma ambição excessiva. Isto é, parece ter um comportamento duplo, mas o mesmo parece também passar-se com as restantes excelências. Neste caso, contudo, as disposições opostas parecem contrapor-se uma à outra, por não se conseguir dar o nome à disposição do meio. Assim, parece que abriu mais um pouco a minha mente, assim, né? Não sei. Mas, E é mais fiel ao texto grego, isso sem dúvida. Porque, como vos disse, o termo é time, time é honra. Eu não sei porque é que o Curi faz isso já é uma grande confusão. Mas pronto, é como está, é como está. Isto não é assim tão complicado de se perceber. É uma questão entre. Vamos lá ver se eu consigo dizer isto. Nós. A honra é uma forma de moderação. Uma pessoa que seja moderada tem honra, tem uma honra, e a honra é uma forma de virtude. Agora, se a pessoa recebe a honra, se está à altura de receber a honra, ele recebe-a naturalmente, mas se não está à altura de receber, ele acaba por ser uma pessoa inchada de si própria. E então fica tão encantado com o facto de estar a ser honrado que perde a honra. Perde a honra. É como se eu estivesse a louvar alguém e a pessoa fica cheia
o senhor é honrado, o senhor cumpre as suas obrigações, ele fica todo cheio de si próprio, fica todo vaidoso, pronto, foi-se a moderação da honra. Caiu no oposto. Acaba por cair, pouco a pouco não merece a honra. E então dá a tal atimia, dá alguma desonra, não é? Eu não estou a ser capaz de... essa tradução às vezes... Não vos digo mais nada. Não digo mais nada, não sei. Só posso gerar confusão, não digo. Não digo. Agora que não existe, como o Harrison diz, é verdade, não, e tu também, não existe um termo exato para isto. Porque uma pessoa que se sente muito honrada, facilmente cai na desonra. Não existe o meio termo, seria quando muito eu aceitar as coisas, mas com algum desapego. Pronto, com algum desapego. Eu mereço, realmente tive um comportamento honrado, mas não vou fazer com isso agora dar de mim. Eu é que sou um tipo honrado, estão a ver, eu cumpro tudo, toda a gente reconhece que eu... Pronto, acabou-se a honra. Vai cair na desonra, porque é uma desonra estar a acabar por se exibir, não é? Mas é um bocado ambíguo. Afinal, o que é que a pessoa tem de fazer? Olha, recebe a honra, merece a honra, mas não faz disso um prémio gigantesco, não é? É uma pessoa moderada, lá está. Agora há um problema, é que quando nos é entregue, quando nos fazem uma grande honra, quando somos muito louvados, nós às vezes caímos. Isto é, ficamos encantados. Não, até se não, mas aquilo até nos sabe bem. Até nos sabe bem. Mas não existe moderação, porque eu, no fundo, não fui capaz de aceitar aquilo como um reconhecimento. Está bem, é um reconhecimento, mas isso, pronto. Eu acredito que, eu não sei se é pelo fato do Aristóteles ser um aristocrata, eu acho que ele Sim. não consegue encontrar um meio termo para a ambição, né? Já ouvi muita gente falando assim, pô, cara, eu te larguei porque você não tem ambição na vida, né? Por exemplo, Acho que aqui o Aristóteles, por né, exemplo. acho que aqui o Aristóteles ele tem uma certa dificuldade em ver a questão do meio termo. Ele diz assim, ó, nessa tradução do Antônio Caeiro aqui, Antônio de Castro Caeiro, né? Como eu já li. Cadê? Sendo anônima esta posição intermédia, os extremos, né, ambição extrema, os extremos disputam-na como se tratasse de uma herança não reclamada, uma herança, né, que você tem que receber e, né, e você precisa dessa ambição, por mais que seja extrema, para poder receber uma herança que não foi reclamada. Há também nestes domínios um excesso, um defeito e um meio. Os primeiros, ou seja, o excesso, os primeiros têm aspirações à honra, respectivamente, mais e menos do que devem. O outro, né, ou seja, o defeito, o outro, então, como é devido. O meio aqui em causa e que é louvado pela sua disposição relativamente à honra é anônimo. Acho que o que ele está dizendo é, se for excesso, deficiência ou meio, ainda assim eu consigo ver algo de bom em tudo isso. Então, né, o meio aqui em causa e que é louvado pela sua disposição relativamente à honra é anônimo. Uma tal disposição parece, quando comparada com a ambição, ser falta de ambição. Mas, quando comparada com a falta de ambição, parece ser uma ambição excessiva. Isto é, parece ser um comportamento duplo, mas o mesmo parece também passar-se com as restantes excelências. Neste caso, contudo, as disposições opostas parecem contrapor-se uma à outra, por não se conseguir dar um nome à disposição do meio. É uma ambição e desambição, são concepções opostas, parecem contrapor uma à outra,
mas ainda assim ele não consegue dar né, um meio termo para isso daí. Tu por acaso nada, tu chamaste a atenção para uma coisa muito curiosa, que é a questão do Aristóteles ser um aristocrata e, portanto, também lhe faltar alguma medida da ausência de condições, da ausência de condições. Nunca tinha pensado nisso, mas de facto é um homem que está habituado a ser honrado. Está habituado a ser honrado. Os aristocratas eram honrados por natureza, eram homens de honra. Agora, se ele pode ser arrogante com essa honra, pode ser um homem altivo com essa honra que lhe é dada, então exagera. Ou então falsamente modesto. E então cai no seu contrário. Ou se deixa louvar porque é honrado, ou então eu sou honrado, mas não tenho valor nenhum. E então existe aqui uma hipocrisia. Afinal, isto supõe que está bem, sou honrada, mas isso nada tem de especial. Pronto. Esse nada ter de especial para nós é muito complicado. Porque se nos é dada uma determinada honra, nós sentimos isso como muito positivo. Quando, no fundo, a honra é o meio. Ser honrado e ter honra é o meio. Só que para nós é muito difícil ou não sobrevalorizar isso, porque nos sabe bem, ora, para isso não parecer mal, não nos honrar a nós próprios, muito melhor é dizer mal de nós. Sempre ficamos um pouco melhor. Ou Edison, tu estavas a ver isto de uma maneira completamente diferente. Sim, eu estava interpretando de outra forma. Vocês foram para outro caminho aí, né? Mas oi? Mas tudo bem. Não, mas é porque tudo veio a partir dessa outra tradução que o Hudson trouxe, né? Eu estranhei Tem um problema aí logo. na tradução que faz com que a gente interprete. O problema do Cury, a tradução é boa, mas é sempre uma história, como estou farto de encher os ouvidos com isso. Pá. É uma tradução de um escritor, é a tradução de um poeta, que é aquilo que ele é, e pronto, não tem aquela exatidão. Ele sabe grego, é evidente que sabe, mas não está Ele a não tem um ver os rigor termos. filosófico, né? Não está a ver os termos no contexto de um texto filosófico. Não está. Porque como está num domínio ético, ele está a ver a honra. Ele entendeu aqui a honra time, entendeu a honra como um sentido de algo que se pretende. Foi para aí. Alcançar honra. Mas em Aristóteles não é isso que está em causa. Não é isso. O ter honra, a ambição de honra não é o tratamento da honra, porque a ambição é outra coisa em Aristóteles, não é? Claro que nós ambicionamos ter honra. Podemos ambicionar isso em excesso, mas não é. Claro que Aristóteles também está a tratar disso, mas também está a dizer o contrário. Há pessoas que em excesso procuram a honra, mas tanto querem que o melhor é diminuir a procura de honra, que é para não parecer que estou a dizer muito bem de mim. É uma coisa mais vulgar. É uma coisa mais vulgar. Mas a tradução é tramada, pá, porque o Queiro, apesar de estar o homem, o que é certo é que a tradução pronto, é esta. Não há outra. E uma tal excelência, isto é, uma tal arete, que é o termo grego que está aqui, não é? Portanto, isto é, a honra, a time, é uma arete, não é? A honra é uma virtude. O problema é quando eu pretendo demasiada honra.
E então, quer dizer, o nosso mundo está cheio disto. Eu encontrei aqui a passagem que diz, né, que fala que a virtude moral é da parte racional da alma, né? A gente estava Sim, falando antes, só que ela está no livro 3, né, que a gente já leu, lá na passagem 1117b, exatamente no tópico 10, né, que a gente parou no tópico 5, que a gente ainda não iniciou a leitura, mas só na próxima semana a gente vai fazer isso, né? Aí, no tópico 10 do livro 3, ele diz assim, depois da coragem, falemos da sim. moderação, né? A temperança. Pois estas Temperança. são, pois estas são aparentemente as formas de excelência moral da parte irracional da alma, né? Dissemos que a moderação é o meio termo no tocante aos prazeres, né? Aí ele faz uma diferenciação dos prazeres daquilo que é da alma e dos prazeres que é do corpo. Então, na visão dele, a moderação, a coragem, assim como as outras virtudes que, né, inclusive a magnanimidade, que era que a gente estava vendo, são, né, fazem parte da parte racional da alma, porque tem mais relação com o corpo, e não é uma atividade da alma, exatamente, né? A atividade da alma é mais as intelectuais, que a gente ainda Esta vai é chegar intelectual. lá. Né? A Oi? honra, a time é mesmo intelectual. É ética. A honra. Esta que nós acabámos de ver agora, não é? Esta é mesmo. Não é assim a meio termo, para dizer dessa maneira. Não é assim a meio termo. Esta, se quisermos, é uma virtude, é uma arete, pronto, é uma excelência, no sentido da palavra grega. Pronto, é só isso. É, Por isso é que, ele, por isso é que ele diz, desculpa. não, ele diz assim, os prazeres do corpo devem ser distinguidos dos prazeres da alma. Aí ele coloca entre parênteses, né, como prazer da alma. Por exemplo, o amor às honrarias e o amor ao conhecimento. Isso. Eita Ah, aí. Nossa, eu até lembro da galera distinguindo prazeres, né? Que vem pós o Aristóteles ali, a galera. Eu esqueci os epicuristas, né? Que vão ter os prazeres mais elevados do que outros, né? E aí eles vão colocar prazeres intelectuais acima dos prazeres corporais, por exemplo, né? sim, sim. Os epicuristas, os estoicos, os céticos, que mais? Neoplatônicos, Tu próprio, tu próprio. O próprio que é isso, né? epicuristas, Sim, tu neoplatônicos, próprio. céticos, Tu, É, e não sei cada, o quê. cada tu um, próprio. cada um deles vai analisar, né, aquilo que aqueles que vieram antes deles, no caso Platão e Aristóteles, falam sobre essa questão dos prazeres, mas cada um à sua maneira, né? Assim, é bem interessante a maneira como eles entendem a questão da ataraxia, né? Tá? Para lembrar esse termo, Sim, ataraxia, que é a Isso. imperturbabilidade da alma, isso né? mesmo. É Os isso mesmo. prazeres da vida, né? Elas não podem perturbar a sua alma, o modo como É. você vive, a sua paz, a sua harmonia com a natureza, né? Envolve a natureza e lembro muito dos estoicos também, né? Que eles têm essa pegada aí também com a natureza. Né? Então é bem essa A pegada aí, a expressão é incrível. Jorge gosta das expressões. Muito engraçado. Muito engraçado. É bem, sabe, eu estudando Platão, rapaz, olha, Platão, ele cada vez mais eu vou, Tu és aí. é, Mas eu, o, mas o Diógenes também, não é? Jorge Não Noé, chega. Não o vamos. Jorge O é um cínico, Diógenes né? Ele é cínico, né? O Jorge Noé. é um cínico, sabe? Não estou a dizer que tu és cínico. Não, Não estou. Não, Mas. e fora que o Jorge ele tá querendo empregar o termo cínico em outro sentido, não filosófico. Não estou nada. não, Tu estás a ver
Estou, não, estou, Ei, Jorge, não, quem te não, conhece, não, quem não te conhece, que te compre, né? não, exato, é isso mesmo, é essa a É expressão, brincadeira. é essa a expressão Né? que nós dizemos, exatamente, olha, quem não te conhece, que não te compre, é exatamente, é isso mesmo, que a mim não enganas tu, eu sei muito bem o que é que tu queres dizer, só que tu não dizes da maneira que diz de outra maneira. É isso que quer dizer. Mas não é, não é. O cínico aqui é no sentido do Diógenes, é só isso, mais nada, não tem outro sentido. É onde é que está a andar com a candeia na cidade de Atenas à procura de alguém que saiba, não é? Onde está a luz, alguém que me mostre a verdade. É isso. Enfim, É, é. Né? Então, eu, então, mataste o. eu tirei Não aqui quero- porque a gente leu a gente leu o tópico 4 todinho, né? Aí falta no próximo sábado a gente ler o 5. E quando a gente chegar no 9, Pois tópico foi. 9, a gente termina o livro 4 e vai para o tão aguardado o livro 5 para falar da Sim, como justiça tu em Aristóteles, né? já Pra não falar podes ver isto à Da frente, justiça em Aristóteles. da justiça? Livro 5, é. Ah, sim, que vai ter justiça corretiva e distributiva vai, do Aristóteles, é em né? Exatamente. cheio. Aí É em vai cheio. ser Essa legal. noção, essa noção dele, ela perdura até os nossos dias, né? Parece que os modos de justiça que se concebe, né, são sempre esses, né? E tem uma discussão, a discussão sempre se inicia a partir daí, praticamente, né? Platão ali na República discutindo que é justiça, né, no livro 1, se eu não me engano, e aí passa para o Aristóteles aqui que vai estabelecer o que é, né, o princípio de justiça corretiva e distributiva. Eu me lembro de ter lido o Ernest Tugendhat, ainda na graduação, naquele livro Lições sobre Ética. E quando ele vai abordar a questão da justiça, ele remete primeiramente a Aristóteles, para depois vir, né, trazendo até o John Rawls, que é o cara que vai escrever uma teoria da justiça. Né? E é bom que se atente para o título do livro. Né? Ele diz uma teoria, não é a teoria. Né? Essa questão é mais uma dentre tantas, né? E o John Rawls, obviamente, vai dissecar isso daí durante toda a história da filosofia naquele livro. Muito bom. Legal, legal. Vamos lá, mas eu agora estou a estranhar aqui. Mas isso passa logo para o livro 5. Não, saltar eu não sei se é Ah, possível. não, Ainda tem, deixa eu ver, a gente está ainda no. tem. eh, olha, para seguir a tradução deste, tem a gentileza, agora vem lá uma que é mesmo boa, a fanfarronice, fanfarronice. Depois vem a diversão, o divertir-se, e depois o pudor, a vergonha. São estas as 4 características que ainda nos falta ver. Ser gentil, ser gentil, obsequioso também, o gostar de dar aos outros, o ser simpático aos outros, o prestar-lhes homenagem, mas no bom sentido, a fanfarronice, eu estou a ver o que o Caio tem aqui, a diversão e o pudor, a vergonha. Sim, é isso. Ele diz que o pudor, fica já adiantado, como tem aqui à frente, acerca do pudor, não pode dizer-se que se trata de uma certa excelência. Na verdade, parece mais com um sentimento de como uma disposição de caráter. Portanto, o melhor é prescindir do pudor. Não, não ter pudor. Andar aí, oh Deus dará na rua, Tem. sim, e tal, sem pudor, sem pudor. Já New Age. Que isso está a ser gravado. Eu ainda vou para o tribunal.
Ainda o quê, rapaz? Ainda vou tribunal? parar o tribunal. Ainda tenho de ir ao Brasil. Já chegou Foi- nessa parte da vida e não foi? Eu? Não, ainda não fui. Sim, não, agora já não. Você não chegou, chegou até aí, não foi? Tá bom demais. Sim, 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 há falta de pudor, sim. Mas, de qualquer modo, olha que, cuidado, Deixa eu Cuidado. desligar essa gravação aqui. exatamente, isso já se estava à espera.